光灼烧心痕，磨沉沦，念你掌心于碗盘，黄昏，深爱暮色生，根只一瞬，人泪痕。天地多辽远，熬不过时间，迷失在谎言里，寻觅着你，哪怕荒芜边际，不负相离。黑夜中我回望，绝望里，也就像一滴泪，怎会聚散为你？你我默念，此情不灭，是你不见。Por que Fu Xiao apareceu aqui? Subi a montanha para pegar ervas e no caminho encontrei bandidos. Foi ela quem me salvou. Mas estava ferida, então a trouxe comigo. Qual montanha? É a que fica... É a montanha Tianjing. Isso. Alteza, se me permite... A senhorita ainda não se recuperou do ferimento e sofre de amnésia. Será que ela poderia Senhorita ficar... Xueng. Alguém está prestes a morrer. Não desperdicem remédios valiosos. Fang, vamos até a montanha Tianjing. A senhorita tem razão. Ela é a mulher de vermelho, General Fu Xiao. Na batalha de Pinlin, ela derrotou o Império de Xuaxia. E o Fan Suigan não a perdoou. A culpa é minha. Se não fosse por mim, ela jamais teria se rendido e sido levada. Senhorita Xueng, a mansão Jingjian nunca se envolve nos assuntos entre dois impérios, então não devemos nos meter nisso. Não podemos. Jinhe, fui um pai fraco para você. Nem mesmo um memorial público posso oferecer em seu nome. O que foi fazer? Por que chegou tão tarde? Veio do pavilhão norte ou da mansão Yiping? Pai, eu reconheço o meu erro. Jinhe, na idade de vocês, já era general, liderava o exército e expandia territórios para Xuaxia. E vocês... Chega. Viverem na mediocridade talvez seja até uma bênção para vocês.
Se importa com Jing-He, por que se atrasou? Ontem eu tava animado e bebi umas taças a mais. Mesmo que a carruagem de Fan Sui-Gan tenha caído no penhasco, você não encontrou o corpo. Então não se alegre tão cedo. Escuta, aquele penhasco tem mais de 300 metros de altura. Ele jamais teria conseguido sobreviver. Meu tio não sabe que foi você quem mandou assassinar Fan Sui-Gan. Se dependesse dele, ele jamais teria permitido tamanha imprudência. Eu te agradeço por esconder isso por mim. Acredito que em poucos dias a notícia da morte de Fan Sui-Gan chegará à capital. E então, o pai passará a me ver com outros olhos. Assim que Fan Sui-Gan morrer, o Império Shuasha pertencerá à família Juan. Esses textos estão cheios de palavras bonitas, mas não dizem nada útil. Majestade, acalme-se. Antes da Batalha de Pingling, os ministros favoráveis à paz já não queriam que Vossa Majestade enviasse tropas. Agora que sofremos uma derrota, é natural que eles resmunguem. Quem deveria dizer algo não abriu a boca. Só para aqueles que se intrometeram. Eu também achei estranho. Desde que a notícia da derrota de Pingling chegou, o chanceler Juan ainda não disse nada contra o príncipe. Mas normalmente já teria incitado os outros ministros a buscarem maneiras de retirar-lhe o comando do exército. Ainda mais agora que o príncipe vai atingir a maioridade. Essa é uma oportunidade rara demais. Perdão, falei demais. Majestade, relatório do Batalhão Fan. Majestade. Majestade, o príncipe foi pego em uma emboscada. Seu destino é incerto. Majestade, mandaremos homens procurá-lo? Se não for capaz de superar nem mesmo esta aprovação, ele não merece nem um pouco ser o meu filho. Naquela floresta havia marcas de luta, mas quase todas foram apagadas. Foram apagadas? É. Parecia haver alguém tentando encobrir o ocorrido. Porém, encontramos um corpo à beira do rio. E nele encontramos um medalhão. Pelo formato e material, é do Império Jinshu. E no penhasco, havia sinais de que alguém despencou de muito alto. Ela foi atingida pela flecha e caiu do alto. Bateu a cabeça e perdeu a memória. Então ela foi acertada por uma flecha no penhasco. E, embora não tenha morrido, perdeu a memória. Depois, encontrou um grupo de assassinos que queria tomar a vida dela. De fato, isso é verdade. Mas eu ainda sinto que é muito estranho. Foi-se tem seu mérito pela Batalha de Pingling e é próxima do Príncipe Senan. As figuras do Império Jinshu, ela e Ningfei e Weirian, têm prestígio no exército. Sim, dentro da fortaleza de Senan, do Império Jinshu, quem ousaria tentar matá-la? Aceite, ela é da minha mãe. Com o céu como testemunha, eu peço sua mão. Prometo envelhecer ao seu lado. Até a morte. Você aceita se tornar minha esposa? Espere a batalha de Pingling terminar. Retornarei com méritos de guerra. Então me presenteie isso. Farei como pediu.
rancor e ódio. Não tem pai, nem mãe, nem laços de família. As suas vidas são insignificantes como de animais. Se querem sobreviver aqui, precisam se tornar guerreiros mais destemidos. Não tenha medo. Já passou. Eu fui Sião, a partir de hoje, e o meu exército. Juro meu protetor do príncipe. Aqueles que matarem o povo de Jinchú, devorarei a carne e beberei o sangue. Aqueles que destruírem os seus soldados, exterminarei. Vai! Vai! Antes você não tinha esse olhar. Havia revolta, havia queixa, mas acima de tudo confusão. Agora vejo que se lembrou de quem é. Em Pingling foi a heroína do Jinchú. Mas olha só como você terminou nesse estado. O que aconteceu com você não foi acidente. Alguém dentro de Jinchú quer matar você. Quem quer matar você e por que quer te matar? Não se lembra? Ou você não quer dizer? Foi Xiao. Diga logo tudo o que sabe. Esta é a razão pela qual eu não a matei ainda. Agora você fala assim. Eu lembrei de algumas coisas. Fale. 47. O quê? Eu vou me vingar. Está procurando a morte? Solte, Alteza! Alteza! Matem-na! Vinguem nossos irmãos sacrificados! Parem! Alteza! Eu disse que quero ela viva! A batalha de Pingling não é tão simples quanto imaginam. Há um mistério que talvez só ela seja capaz de desvendar. E esse enigma não diz respeito apenas à vida ou à morte dela. Mas também decide o destino da nossa sobrevivência. Príncipe Senan, receba o decreto. Por ordem do céu, o sagrado imperador Jinchú decreta
Eu, que tenho meu coração todas as vidas sob o céu, não suporto ver o povo sofrer com a guerra. Por isso decidi selar a paz com o Império Xuaxá, formando um laço eterno de amizade entre as nações. Concedo que o príncipe Senan se case com a princesa Xuaxá, unindo-se em matrimônio pela estabilidade do Estado e pelo bem-estar do povo, sacrificando os sentimentos pessoais pelo grande desígnio da nação. Alteza? Por acaso Vossa Alteza pretende recusar o decreto? Alteza. Eu agradeço, Majestade. Não gaste suas forças à toa. Para não desmaiar de novo, eu te dei um pouco de remédio. A coceira no ferimento e a fraqueza são efeitos do medicamento. Não morrerá por isso. O que você vai fazer? Aplicar o remédio em você. Caso contrário, a cicatriz vai ficar para sempre. Se quer me matar, me mate. Mas por que me humilhar? Eu nunca levo criadas para a guerra. E cuidar do seu ferimento é algo que só eu posso fazer. A não ser que eu cubra os olhos. Mas se eu cobrir, como vou aplicar o remédio? Você passa a vida em batalhas sangrentas. Não deve se importar tanto com essa barreira que tem entre os homens e as mulheres. Estou certo, comandante Fu? É melhor me matar logo. Se eu fosse você, e estando nesse estado, não desejaria tão facilmente a morte. Afinal, morrer é a coisa mais simples que existe. Já que o céu lhe deu uma nova chance, deveria valorizá-la. Seria melhor que me matasse. Não pense que porque me poupou, eu vou lhe dever gratidão. Não ter te matado me exigiu grande determinação. Certamente não foi para que você me agradecesse. Você tem forças porque não tenta adivinhar o motivo. Se acertar, terá recompensa. Sua Alteza já tratou do ferimento de alguém antes? Não. Alteza, se não pretendia matá-la, por que pegou tão pesado? E como eu sei? Talvez vingança daquela flecha? Aí já é mesquinho demais. Como ousa falar da Sua Alteza? Alteza, nunca foi alguém de mente tão estreita. Olha, eu tô tão curioso. Do que você tá dizendo? Você não tem o que fazer, não? Quer cuidar da minha vida? Ora! O Fan Suigan não morreu. Mas meus homens viram com os próprios olhos a carruagem dele despencar do penhasco. Como poderiam ter sobrevivido? O Fan Suigan é cheio de artimanhas. Acha que morreria fácil assim? Mesmo que esteja vivo, o que importa? Ele não sabe que fui eu que mandei os assassinos. E mesmo que desconfie, ele não tem provas. Como poderia se voltar contra mim? Ele é o deus da matança, Fan Suigan. Não precisa de motivo para matar. Eu não posso ficar aqui esperando. Você precisa me ajudar. Então agora, só lhe resta lutar até o fim. O que quer dizer com isso? Antes que ele venha contra você, ataque-o primeiro. Ele perdeu a batalha. Precisa dar uma explicação. Mesmo que não possamos tocar em Fan Suigan, os generais sob o seu comando, o batalhão Fan, precisa pagar o preço pela derrota. Na batalha de Pingling já tinham rompido a fortaleza de Senan e ainda assim acabaram em derrota. Sua Majestade não se conforma, e muito menos os ministros e generais. Alguém precisa arcar com a responsabilidade. Alguém tem que dar uma resposta. Desde que os homens do batalhão Fan caiam em minhas mãos, ainda que sejam inocentes, eu posso torná-los culpados. Para ele conseguir salvar os seus subordinados, ele vai ter que ceder e assim a crise se resolverá. Brilhante isso! Eu o farei se ajoelhar diante de mim e implorar.
Alteza, o que pretende fazer com a Fu Xiao? Partiremos amanhã. Levarei-a conosco para a capital. Alteza, não vamos voltar ao acampamento? Sua Majestade nem nos convocou ainda. Não precisamos de pressa para retornar. Se voltarmos, usarão a derrota de Pingling contra nós. Mas... Esqueceu o significado do dia 5? Não aprende nunca. É que me enrolo todo quando estou ocupado demais. Reúna logo a lista dos soldados mortos em Pingling. Deram a vida pela pátria, os enrolem em peles de cavalo. E não vamos abandonar suas famílias. Assim que organizarem os suprimentos e salários, entreguem. Idosos, mulheres e crianças que não puderem se sustentar precisam de abrigo. E também comida. Alteza, fique tranquilo. Eu mesmo cuidarei disso. Se eu fosse você, não agiria de forma precipitada. Você perdeu a memória. E está gravemente ferida. Nada difere de uma inútil. E se resistir, só vai se machucar mais. Não pouparei sua vida por compaixão. Porque espero que um dia aceite de coração. Chega de conversa. A flecha que a derrubou do penhasco não partiu de mim. E quem mandou caçá-la também não fui eu. Embora de impérios distintos e nosso ódio seja profundo, há quem deseje sua morte ainda mais do que eu. Ter caído em minhas mãos talvez seja a vontade do céu. Espero que mude de rumo antes de cair no abismo. Se continuar teimando em buscar a morte, não me importarei em usar sua vida para honrar os milhares de soldados que tombaram em Pingling. Sua vida e sua morte não dependem de mim, e sim da sua escolha. Fan Sui-gan, você não vai me manipular. Não serei usada por você. Relatório! Alto! Ei, Alteza, um batedor trouxe notícias. Sua Majestade está organizando a cerimônia de maioridade do príncipe Tiangyang. Voltamos à mansão ou seguimos direto ao palácio? Para o palácio. Sim. Ha! Ha! Certamente a ideia da Imperatriz e do Chanceler. Essa maldita família insiste em marcar justamente hoje a cerimônia. Mano Lu. O que foi? Eu não ligo que escutem. Ha! Em posição. Tragam a bacia da purificação. Coloquem o primeiro chapéu de pano negro. No mês auspicioso e no dia propício, veste-se a roupa da maioridade, abandona-se a infância, segue a virtude e alcança uma vida longa e boa fortuna. Receba a bênção da prosperidade. Em seguida, o chapéu de couro. No mês favorável e no dia adequado, renova-se a sorte, respeita-se sua postura. Deve-se ser íntegro em virtude, viver longos anos e desfrutar de felicidade eterna. Por fim, a terceira coroa de nobreza. Com a retidão dos anos, com a ordem dos meses, que todos se submetam e se harmonizem.
Que os irmãos estejam reunidos para cumprir a virtude, que a longevidade seja sem limites e que recebamos a bênção do céu. Rito concluído. Parabéns, majestade! Parabenizamos o príncipe! Levante. Deixe-me ver. Parem! Bem-vindo de volta à capital, Alteza. Em nome do príncipe Suigan. Sem formalidades. Abram o caminho. Hoje não vamos poder abrir o caminho para vocês. Enquanto os acontecimentos não forem esclarecidos, ninguém entra aqui. O que você disse? Na batalha de Pinglin, Xuaxá estava prestes a vencer, mas de repente fomos derrotados de forma inexplicável. O príncipe ficou gravemente ferido. Sua Alteza, desde os 18 anos, à frente do exército, nunca perdeu uma batalha. É o deus da guerra de Xuaxá. A vitória ter se transformado em derrota desta vez é realmente suspeito. Isso nos faz questionar se há um traidor ao lado de Sua Alteza. Isso é besteira. Parece que a vida do primeiro príncipe de Xuaxá também não anda fácil. Guarda Imperial, onde está? Aqui! Tomem o batalhão Fan! Sim! Quem ousa? Estou cumprindo as ordens do chanceler para levar os soldados do batalhão de volta ao ministério para interrogatório. Eunuco Ma, o príncipe Suigan. Já sei, agora vá. Majestade, o príncipe e o batalhão Feng foram interceptados. Se ele não consegue proteger nem o próprio batalhão Feng, voltará para ser massacrado. Ignore ele. Na ordem do chanceler, também há a vontade da imperatriz. E ainda mais a vontade da Vossa Majestade. Como assim Sua Alteza quer desobedecer? Isso não se diz levianamente. Quanto a isso, Sua Alteza dará uma explicação à Majestade. Cai fora. Você, mero vice-general, ousa me impedir. Se Sua Alteza não entregar os homens, estará desafiando o decreto. Eu sou o vice-comandante do batalhão Fan. Conheço todos os homens. Um interrogatório no ministério já basta. Está doido? Sem problemas. Agora eu quero ouvir muito bem o que eles querem perguntar. Perguntar? E será que depois disso os homens do batalhão sairão vivos de lá? Comandante Eu! Vocês irem! É muito arriscado! Eu Escolhe, por favor! Parem de discutir! Parem de discutir! Eu vou! Mano Gol. Eu entrei para o exército aos 20 anos. Primeiro seguindo Sua Majestade. Depois no batalhão Fan do príncipe Suigan. Conheço o passado de cada pessoa do batalhão melhor que ninguém. Lutei em guerras por 30 anos. Esse corpo, desgastado, já esteve à porta do Reino dos Mortos incontáveis vezes. Ir ao salão do Ministério da Justiça é como ir ao banheiro. Vocês, jovens soldados, ou são impetuosos, ou têm família para cuidar. Não conseguem ser traidores. É muito complicado. Eu sozinho, sem amarras, sou o mais parecido com o traidor. Por isso, eu vou. Go. Batalhão Fan, atenção! Sim! Tirar a armadura!
Eu disse para tirar a armadura! Sim! O veterano Go Yuan, que seguiu Vossa Majestade há 30 anos, liderou 1000 cavaleiros. Ele cortou cabeças de batedores na Batalha de Pingling, no ataque à cidade. Ele me protegeu de um golpe direto no pescoço. Se tivesse desviado um pouco mais, a cabeça dele teria caído no chão. Se disser que ele é traidor, quem acreditaria? Eu não acredito! Hong Shan, aqui! O escudeiro de elite colocou a bandeira da Fênix sobre o muro inimigo 6 vezes. Foi atingido por uma pedra de 25 quilos. Hoje não ouve mais pelo ouvido esquerdo. Se disser que ele é o traidor, você acreditaria? Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! O que estão fazendo? Estão se rebelando? Prendam todos! Senhor Juan, deixe-o. Há quanto tempo, Senhor Juan? Alteza! Você pretende desobedecer a ordem? Deixe o Senhor Juan vir. Vamos conversar mais de perto. Vai lá conversar. Vossa Alteza, eu venho em nome do chanceler. De quem? Vem, chegue mais perto. Eu disse que eu vim em nome do chanceler. Tendo escolhido hoje, você, na verdade, está com muito azar. O que quer dizer? No dia de luto devem haver oferendas. Você será a oferenda pelo seu pai adotivo. Vamos entrar! A sua mercadoria. Sim. Ficou tudo bem. Precisamos comprar mais Sim. algumas. Então, o senhor pode Agora dizer ela sim. Muito obrigado. Realmente, eu exagerei um pouco com você. Espero que daqui em diante possamos conviver de uma nova forma. Descanse em minha residência. Quando suas feridas estiverem curadas, conversaremos detalhadamente sobre nossa cooperação. Cooperar com você? Você não quer mesmo saber quem atirou em você e quem quer matá-la? Quando estava na mansão Jianjian, você estava bem curiosa sobre isso. Luca, vem comigo. Alguém cuida da comandante Fu. O quê? Está com medo que eu fuja?
Então, é ela? É ela. Então atacamos? Ainda não. Vamos esperar. Alteza, você não pode entrar! Irmão Imperial! Saúdo o senhor, meu pai. Perdeu a batalha e ao invés de voltar e aguardar a minha convocação, ainda ousa invadir o salão sem permissão? Hoje é cerimônia de maioridade do Qiangyang. Se eu, como o irmão mais velho, não viesse, o povo falará que nós dois não estamos nos dando bem. Irmão Imperial, você voltou. Hoje não é seu aniversário. Por que escolher este dia para a cerimônia de maioridade? Eu também não sei por quê. Foi a senhora mãe quem escolheu. Ela disse que hoje é um bom dia. Perfeito para a cerimônia. Muito bem. Se Qiangyang não sabe que dia é hoje, será que o senhor pai também não sabe? Hoje é o dia da cerimônia da maioridade do seu irmão. Então esta data acabou, sendo escolhida em um momento inoportuno. Hoje vou ser obrigado a interromper a sua cerimônia. No futuro, com certeza, compensarei. Vá. Mandei entregar uma espada preciosa nos seus aposentos. Vá logo ver. É mesmo? Obrigado, irmão. Senhor pai. Vá. Retiro-me. Já que não veio, fale sobre a Batalha de Pingling. Por que houve derrota? Majestade, suspeito que dentro do Batalhão Fan havia um traidor. Hã? Que provas você tem? Durante a retirada do Príncipe Suigan, houve emboscadas por todo o caminho. Se não fosse alguém do batalhão revelando a rota de marcha, como isso teria acontecido? Já que na retirada houve vazamento de informações, e eu acredito que, antes mesmo da Batalha de Pingling, alguém já tinha entregue o plano de ataque. Eu já mandei o guardião do portão da cidade levar o Batalhão Fan ao Ministério da Justiça para interrogatório. Você tem algo a dizer? Eu acho que o que ele disse faz muito sentido. Mas o traidor do exército, ele já foi encontrado. Majestade, Luque do Batalhão Feng pela audiência. Que entre! Eu, Luque, presto respeitos à majestade. Você tá de armadura, sem formalidades. Obrigado, majestade. Mostre ao chanceler Juan. Talvez ele reconheça este traidor. O que tem dentro dessa caixa? Príncipe, seria melhor falar logo. Não precisa de charadas diante de sua majestade. Já que o chanceler Juan não quer ver, talvez o vice-ministro da Justiça, Juan Min, se interesse.
Exato. Dentro desta caixa está a cabeça do guardião do portão da cidade, Juan He. Ele tentou assassinar aqueles que me protegiam ao longo do caminho. Quando eu entrei na cidade há pouco, ele confessou diante de mim e aceitou sua execução. Mas ainda assim disse que tudo foi obra apenas dele. Majestade, é só a palavra do príncipe Suigan, sem provas e testemunhas. Isso não é justificável. Chanceler Juan, o que me diz? Eu deveria ter matado esse homem?摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却恰逢你与烽烟长相。仿若一阵昙花落我眼眶。我曾如双剑，有光斩尽沙场，为了被谁安放，曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。我今天夜已荡漾，融开冰霜，满在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我诚挚尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘，不忘。我惊觉烟已荡漾，融开冰霜，满在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我诚挚尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能换来将我不忘。我诚挚一生一